Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem nesse novo dia que está começando agora. Pelo menos para mim, são 8h26 da manhã. Pessoal, eu vou fazer um vídeo hoje, espero que ele seja breve. Geralmente meus vídeos são longos, mas hoje vai ser breve, eu prometo. Eu só venho aqui hoje para falar, pessoal, para dividir com vocês uma intuição que eu tive, sinais que eu recebi durante essas últimas semanas do mês de janeiro. Recebi muitos clientes questionando o estresse deles na questão de pagar o IPTU, de pagar o IPVA do carro, que agora, né, chega tudo junto, na ansiedade, né, e preocupação com uma casa que tem para alugar e não consegue alugar, ou com uma casa que ele nem usa e que está lá, mas ele tem que ir lá porque ele tem que pagar tal coisa, pagar para o cara cortar grama, para o eletricista arrumar a luz que não funciona e ele nem usa a casa. E dentro disso, pessoal, a noite que passou, eu tive um sonho e eu sonhei como se eu estivesse num outro plano, como se fosse um outro portal, lá na chácara onde eu moro mesmo. E nesse portal, assim, era como se tivesse uma outra civilização, como se fossem pessoas mais baixinhas, assim, mas que eu fazia parte daquilo de lá também. Então, quando eu prestei atenção, tinha uma grande casa, assim, só que tudo parado. Tinha um banheiro bem grande, tinha uma sala gigantesca, e eu meio que fui reconhecendo aquilo, sabe? Eu fui reconhecendo, eu falei assim, nossa, mas está tudo parado, tanto tempo que eu não venho aqui, né? Fiquei aquela coisa como se eu já morasse ali um tempo, né? E daí, quando eu voltei desse sonho, foi me vendo sinais assim, eu meio dormindo, meio acordado, fui vendo sinais assim, de como eu posso estar errado nisso que eu estou falando, pessoal. Isso não tem base nenhuma em nenhum estudo, não li em lugar nenhum, não tirei de nada, é só o meu ponto de vista interessante, inclusive, o meu ponto de vista interessante perante isto, né? Mas que tem uma lógica e eu senti em mim que tem um fundamento tudo isso. Então, pessoal, às vezes você tem uma casa gigante, e essa casa, ela é uma vida, né? Inclusive, é uma criação tua, independente se você comprou ela ou se você construiu ela. Então, tudo que você faz nesse plano aqui nosso, físico, digamos assim, de terceira dimensão, você nunca, energeticamente, ele vai existir aqui para sempre, né? Como é que eu posso explicar isso? Ó, por exemplo, tipo assim, se você fizer um risco, que você faça um risco numa folha e você apaga esse risco e joga isso fora ou qualquer coisa, você pode até apagar ou pintar uma parede ou, né? Só que energeticamente esse risco que você fez, ele vai existir para sempre. Então isso fez com que eu pensasse assim: qual o peso energético das construções que a gente vem e faz em cima da Mãe Terra? Já pararam para pensar nisso? Interessante, né? Então, é isso que eu quero passar para vocês. Qual o peso em nossas vidas de ter uma casa que você não usa? Por exemplo, uma casa na praia que está lá e que você vai lá 1, 2 vezes no ano. Então, como a casa é uma vida, digamos assim, ela vai adoecendo. Por isso, quando você chega lá, tá tudo embolorado, os cupim comeram tudo, a luz não funciona, porque é uma casa que, querendo ou não, ela tá em depressão, literalmente falando, ela tá depressiva. E como ela quer atenção, assim como tudo, assim como um animal, entende? Você não vê um animal que quando você vai lá naqueles canil que tem de abrigo, né? Os cachorros estão tudo assim, que eles querem ser adotados, eles sentem assim
Nossa, como eu queria ter uma família, como eu queria estar lá junto, no espaço familiar, né? E a casa, pessoal, eu senti nesses dias que a casa é a mesma coisa. Uma casa fechada e sozinha, ela sente um abandono. Ela, energeticamente, ela pensa assim, nossa, eu podia estar abrigando aqui uma família, eu podia, né, ter crianças aqui na minha sala brincando, ter pessoas felizes na minha cozinha, e aquela cozinha está ali fechada há 6 meses, porque você não vai lá, ou você não aluga, e de uma certa forma, isso faz uma ressonância em cima de você, porque essa casa, ela está puxando a energia de quem? Do criador, do dono, quem formatou a ideia de ter mais uma casa, de ter mais um carro. Estão entendendo, pessoal? Eu espero que eu esteja conseguindo expressar o que eu estou sentindo. Então, vamos parar para pensar, pessoal, o quanto isso interfere na nossa vida, né? Se é necessário realmente a gente ter uma casa gigante, né? A gente ter, claro que ainda mais eu que falo muito em abundância e você pode ter o que você quiser e tudo mais, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é você estar em equilíbrio com tudo isso, e se isso é leve ou está sendo pesado para você, porque não é o que eu tenho visto, não é o que eu tenho visto as pessoas falando, né? É tudo um peso muito grande, entende? Né? Eu tenho que pagar IPTU de uma casa, eu tenho que pagar IPVA de 2 carros. Para que 2 carros se só usa um? Né? Então é nesse ponto que eu quero chegar. O que é leve para você? Né? Às vezes você tem uma casa que tem 5 quartos, você nem entra no quarto, tem 2 andares, você nem vai lá. Aquela peça, aquele ambiente, ele está de uma certa forma triste, está depressivo, né? Então, mesmo que você tenha uma casa, que você tenha 2 casas, mas você tem que achar um meio de estar tratando bem essa parte que também é uma parte sua, que está esquecida, né? Então, né, tratar com carinho, conversar com a casa, né? Chegar naquela peça que você às vezes nunca vai, nunca chega, e se sentir ali e falar assim, né, que bacana você aqui me acolhendo, né? Porque, pessoal, tudo isso pode parecer loucura, mas a nível, né, psíquico, digamos assim, isso está afetando a gente, né? É inconscientemente que isso acontece. Isso que eu quero que vocês entendam. Então vamos parar um pouquinho e vamos ver o que é necessário para a gente, né? Porque a casa, ela é um ser vivo, ela necessita de elogio, ela necessita de carinho, de cuidado. Então, vamos prestar atenção, né? O que é necessário para a nossa vida, o que nos faz feliz em termos de ter, né? Será que ter é a solução mesmo ou é mais um peso? Né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tenho uma casa tão grande e eu queria receber pessoas, eu não recebo ninguém, e fica aquela consumição da pessoa que, olha, podia ser usada e não está sendo usada. Então, quantas pessoas estão precisando de moradia e tudo mais, né? Então, juntando tudo isso tem um peso muito grande. Então é isso, pessoal, a minha dica de hoje. Eu só queria passar para vocês porque a coisa, quando vem, ela não pode ser reprimida, né? Pelo menos para mim. Quando eu tenho um sonho, quando eu tenho algo para dizer para alguém, a coisa vem e eu tenho que colocar para fora. Então é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Espero que vocês não precisam concordar com nada disso. É só uma opinião minha, né? De um ponto de vista meu, que depois desses sonhos que eu tive, eu comecei a prestar atenção, né? O que é bom para mim em termos de ter, né? O que não pesa na minha vida e o que pesa, tá? E outra coisa que eu venho sentindo bastante, que inclusive as barras falam muito disso, que é de você alinhar e concordar com as coisas, né? A grande polêmica do ano passado, retrasado inclusive, que foi implantada aqui nessa terra, foi a questão da depressão, né? Então, todo mundo que se alinhou
com a depressão, ficou depressivo, né? Inclusive, se você prestar atenção, pessoas que querendo ou não estão nas melhores condições emocionais e tudo mais, mas que não alinharam com isso, né? Trabalhadores, pessoas que, né? Até você olha para aquela pessoa e fala assim, meu Deus do céu, aquela pessoa é tão ruim, a pessoa ela fuma, ela come tudo errado e tá com tantos anos e não tá mal, não tá doente, né? É de ruim. E não é porque ela é de ruim, pessoal, é porque ela não alinhou e não concordou com aquela informação, entende? Então, a onda do momento agora, que foi jogada aqui no nosso plano físico, é a questão da intolerância à lactose e a questão da intolerância ao glúten, né? Então, você veja, todas as pessoas que estão ressonando com isso, estão entrando nessa frequência, alinhando e concordando, copiando e colando no seu corpo físico essa informação, estão desenvolvendo intolerância à lactose, intolerância ao glúten, intolerância a isso, intolerância àquilo, entende? Então pare um pouquinho para pensar, pessoal, isso tudo, já parou para pensar que isso tudo pode ser um ponto de vista interessante? Entende? Então eu não tô questionando o que cada um come, se é isso, se é aquilo, é certo. Lembre que tudo tem que ser leve para você. Se é leve, tudo bem. Se é leve comer isso, você come. Se é pesado, você não come. Mas eu quero que vocês prestem um pouquinho de atenção nessa outra frequência, que é a que você está alinhando e concordando. Às vezes você olha assim para a pessoa, nossa, mas ela não tem nada, porque ela não alinhou, não concordou. Então, pessoal, vamos ficar no nosso ponto de vista interessante. Inclusive, interessante o ponto de vista que eu tive perante tudo isso hoje, interessante o ponto de vista que vocês vão ter quando ver esse vídeo. E é isso, pessoal. Então, um grande beijo para vocês, fiquem na paz de Deus e Deusa, e logo logo eu quero gravar um vídeo falando sobre a insônia, que é uma coisa que está pegando bastante, e eu tenho recebido muitas pessoas que não dormem, e todo aquele conflito na hora que deita na cama, né? Então na hora que eu tiver um tempo mais assim, que não seja só no consultório, que é só aqui que eu tenho tempo para gravar, mas eu quero fazer esse vídeo da insônia num lugar mais gostoso, assim. Estou pensando em fazer esse vídeo lá na chácara mesmo, tá bom? Então logo logo eu vou estar postando esse vídeo da insônia, tá bom? Eu amo vocês, fiquem com Deus, na paz de Deus e Deusa, né? Lembrem sempre que o feminino divino, ele é muito importante, então é por isso que eu bato nessa tecla sempre. Às vezes as pessoas perguntam para mim, Guto, mas por que você fala na paz de Deus e Deusa, né? Já para não excluir essa outra parte que é tão importante, né? Então a gente fica tão fixado em Deus, Deus, Deus e o feminino, né? Então, assim como inclusive a casa, a gente não pode tá tendo rejeição em qualquer ambiente e tudo mais, como eu tenho falado. Você imagine num ser que é tão imensurável de grande, você ficar só querendo puxar o masculino e esquecer das deusas, as grandes deusas que existem por aí. Começando por você, mulher que está escutando, né? A grande deusa que está ouvindo esse vídeo agora, e os deuses também que estão ouvindo esse vídeo agora, né? Então, gratidão profunda, a gente segue assim, na paz de Deus e de Deusa.